A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando Deus chamou vocês, cada um, quando Deus nos chama, Ele faz um chamado especial. E esse chamado especial, em muitas ocasiões, nos tira do nosso conforto e desfaz todos os nossos planos. Eu tenho 99% de certeza que alguém um dia disse assim: pronto, eu vou entregar e agora você só serve esse ano e vou me entregar, vou só servir. Aí Jesus foi lá, pegou teu projeto de ser servo, rasgou e disse: opa, o escolhido não tem direito de escolher. O escolhido só tem direito de dar sim, eu ainda vou precisar de você. Aí alguns disseram não, outros disseram sim, mas o importante é que a missão vai acontecendo. Não sei se vocês já pararam para pensar no tamanho da responsabilidade. Quando eu paro e penso, minha cabeça quer dar um nó. Jesus é o dono da obra. Aí imagina o dono da obra, olha lá do céu e olha para cada um de vocês, cada um de nós, a liderança, e tira do meio de muitas pessoas, escolhendo quem? Você. Você fica imaginando. Eu vou até pensar e vou até quebrar paradigmas aqui e vou pedir para você ser ousado e dizer para a pessoa que está do seu lado, e não tenha medo, que ele não vai bater em você. Você vai dizer assim, ó, conhece o nome? Olha para a pessoa que está do lado, diga o nome dela. Agora, diga assim: você sabia que na sua cidade tinha pessoa melhor que você? Você não é a melhor pessoa, mas Cristo quis contar com você, só por conta dos teus defeitos, porque Ele tem um projeto de santidade na tua vida. Agora bate no ombro dele e diz: avança. É a melhor pessoa, mas é o escolhido e a escolhida. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. É verdade ou não? Tem alguém com mais formação, tem alguém com temperamento melhor, aí Jesus vai lá, escolhe um colérico, escolhe uma chata, escolhe, aí bota à frente de uma missão. Aí ali, Jesus escolhe, a gente olha e diz: meu Deus do céu, essa escolha não foi rezada, não, pelo amor de Deus. A humanidade, a voz da carne, pelo amor de Deus, Senhor, fulano de novo, vai quebrar, a obra quebra. Só que Jesus olha e diz: não, eu escolhi ela, porque eu quero que ela passe um pouquinho de perrengue para buscar mais a santidade. Tem pessoas melhores, mas não é elas que eu quero agora. Eu quero fulano de tal. Diga assim, diga seu nome, o Senhor me escolheu, porque eu preciso avançar na santidade. Quando a gente olha por essa ótica, nós vamos compreender o porquê que Deus nos escolhe. Quando Deus me escolheu para coordenar, sempre minhas coordenações foram dolorosas, porque eu tinha que desmontar e montar de novo. Aí Deus me escolhe, me coloca lá à frente de uma cidade, de um ministério. Aí essa última vez Deus me tira do meu ministério, que estava tão confortável, pregando e formando. Aí diz: você vai para a música. Aí eu digo: meu Deus. E fui para a música. O Senhor me tirou do meu conforto. Foi um tempo onde eu tive que rezar mais, tive que fazer mais jejum, adorar mais. Por isso que eu disse na adoração: se não adorar, não vai suportar. Irmãos, coloque isso no coração de vocês. Isso.
do ENF de 2014, se eu não me engano. Quem não adorar não vai suportar. E a liderança carismática precisa voltar a ser adoradores, porque o Pai está procurando líderes, pastores que adorem em espírito e em verdade, que gaste mais tempo com Ele. Nós estamos naquela fase que quando passa 3, 4 minutos, a cronologia já bate no nosso coração, não é mais Kairos. Jesus estava aqui. E a desconcentração em nosso coração estava grande. E se for a tua última oportunidade, líder, de estar com o teu Senhor, quantos por cento você aproveitou? Jesus estava aqui. E a inquietação no nosso coração, a agitação é tão grande que nós não conseguimos mais passar 1 ou 2 horas com o Senhor. E imagina as vigílias, que antigamente virava a noite, agora é 3, 4 horas e a gente chama de vigília. O nosso tempo com o Senhor, nós estamos usando a cronologia e não mais o Kairos e não mais o amor. Por isso eu começo dizendo, o amor de muitos se esfriaram. É por isso que vem o abatimento. É por isso que coordenação virou terror. Tem gente que corre 30 léguas. Claro que a gente entende que tem gente que não tem condições durante esse tempo. Tem saúde, tem várias coisas que nós não vamos relatar aqui. Mas como é que está a minha relação de amor com o Senhor? Porque se minha relação de amor com o Senhor não está bem, a minha cidade, o meu grupo de oração, eu lembro que uma vez doutora Tereza falou isso para mim. Quem conhece Terezinha aqui? Ela disse assim, quando nós estávamos em uma formação, ela disse, lembre-se, o seu grupo de oração vai ficar à tua cara. Porque durante aquele tempo onde você está sob um estado de graça, abaixo do Senhor, a graça do Senhor, o teu grupo de oração fica à tua cara. Se o coordenador é adorador, as ovelhas vão adorar. Se o coordenador é confuseiro, as ovelhas vão fazer confusão. Se o coordenador é desordenado, ele desordena tudo. Mas se o coordenador é aquele que recolhe, que junta, que pega as ovelhas feridas, que trata e que também tem que corrigir, viu, gente? Que recolhe, que ama, aquele grupo vai ser um grupo adorador, um grupo que ama. Por isso que eu disse na adoração, se você colocou só as mãos no chamado de Deus e não colocou a alma e o coração, esse tempo não vai dar frutos. Porque é como se fosse uma prestação de serviço. Terminou meus 2 anos, debaixo da minha carteira, quero receber meus direitos, e aí muitos saem, não querem mais servir, vão embora, tchau e bênção e adeus. Ou seja, foram funcionários. E o Senhor não chamou para ser funcionário. O Senhor chamou para ser o quê? Servo. E enquanto você está à frente, não esqueça, é só um tempo, você é servo. Você não é eternamente, não é o padroeiro, não é coordenador, não, é servo. Em breve voltará a receber ordens, a receber direcionamentos de outras pessoas. E o que eu vejo mais triste nisso é que muitas pessoas não querem mais voltar a ser servo. Não querem mais trabalhar. Um detalhe que eu creio que vocês prestaram atenção aí em Jeremias 18, abram a palavra de vocês. Aí, quando Deus chama, Ele não quer saber como você está por fora. Ele não está perguntando quais são os recursos que você tem. Ele quer saber o que Ele vai fazer por dentro. Nós estamos fantasiando conversão por fora. E conversão não é o externo, é o interior. Quando o irmão falava de represas,
de coisas presas, amarradas, eu confirmava no meu coração, porque nós estamos de fato assim. Liderança prendendo, amarrado, não deixa a água correr, não libera, porque algo está nos prendendo. E existem alguns passos da chamada de Deus na nossa vida. O primeiro é a convocação divina. Rezaram, Deus colocou você, Deus colocou outra pessoa, às vezes a outra pessoa não quis, aí Deus chamou você, a convocação divina. Lembra de Jeremias? Disse, eu não sei falar, talvez você disse, eu estou doente, por onde eu ando? A liderança que Deus está levantando são lideranças que estão enfermas, e Deus está contando. Deus está chamando a liderança que está enferma. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo isso. Não é a enfermidade que para a ação do Espírito Santo na tua vida. Ele trata. E então, dentro dessa convocação divina, Deus chama. Depois que Deus chama, aí o nosso coração na emoção. Olha aí o id, o ego e o superego. Começa lá a emoção, aí você diz, meu Deus, eu vou dar algumas desculpas aqui, porque minha mãe está doente, meu pai também está, eu estou assim, eu estou desanimada, eu estou passando por um deserto. Passa por essa fase da reflexão, da emoção, das desculpas. Depois vem a fase da determinação. Você se coloca, você serve, e aí vai viver a experiência. Quando você está nessa fase da experiência, Deus coloca um selo, que é a autoridade que está sempre em você. Lembrando, a autoridade não é autoritarismo. Eu fui pregar para a liderança de uma diocese em outro lugar, bem acolá, que aquilo ali não pode ser chamado de renovação carismática católica. E o pior que me botaram em um encontro mais ou menos como esse. Depois que eu fiz a pregação, aí tinha um momento de partilha. Só que lá, todo mundo estava com a cara feia. Eu não via ninguém sorrir. Eu digo, aqui tem algo errado. E quando terminei a formação, foi o momento de partilha. Ninguém quis partilhar. Aí eu disse, eu vou logo encerrar, porque pode dar uma confusão aqui, alguma coisa. Quando eu ia encerrar, a menina disse, eu vou partilhar. Aí começou a partilhar, porque nós estamos aqui, a coordenadora está aqui. Isso aqui foi o pior momento da minha vida, na vida carismática. E então, minha irmã, o nosso grupo, ele está assim como que de ladeira abaixo. Nós estamos aqui por amor à obra. A coordenação só nos chama quando é para entregar rifa. Nós não sabemos de nada, vai acontecer um evento, nós não podemos saber de nada. E tudo mais, é tudo centralizado. E depois cobra e tudo mais. Eu sei que foi aquelas partilhas e a coordenadora não queria escutar, e eu pedi para ela ter paciência e ouvir. Foi um negócio muito desconcertado. Depois levei ela lá para interceder, fizemos um momento, aí levei ela e o conselho para a gente fazer um momento de oração. Ela reconheceu que centralizava, depois voltou. E foi aquele outro momento, uma pregação que era para ser 1 hora, foi 3h30. Um momento de perdão, um momento de amorização, porque eu sou do tempo que se acontecesse um problema em um ministério, a coordenação chamava aquele ministério, ou mandava orar e uns se perdoar uns aos outros. Quando isso foi perdendo em nosso meio, entrou o intelectualismo, uma coisa que não é carismática. Vejam como eles são colegas. E cadê o vejam como eles se amam? Aí um grupo de oração, um
brigado do outro, com contendas com o outro. Gente, isso não é vida carismática. E então, quando ela voltou, ela reconheceu, pediu perdão. Os irmãos, foi o momento mais lindo. E depois, eu fiquei sabendo, depois de um tempo, que aquele grupo voltou a dar frutos. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Vocês precisam coordenar e ter com vocês a experiência do velho e o vigor do novo. Quem conhece a história de Judas Macabeus? Vai, sobe para orar, está à frente de uma batalha. Ele que estava à frente passou a noite de vigília. Depois vocês procuram, vou só resumir. Quando ele desce, ele se encontra com os anciãos e eles perguntam: e aí, Judas, qual é a estratégia para proteger aqui o nosso povo? Ele diz: porém, é assim, assado, nós vamos atacar tal hora, vamos sair. E ele passou a noite, era o líder. Os anciãos olham para ele e dizem: não, Judas, você vai sair. As crianças, as mulheres e os idosos vão ficar descobertos. Eles vêm e vão matar o nosso povo. O que é que Judas Macabeus fez? Rasgou o projeto que ele tinha e obedeceu à experiência do velho, da liderança antiga. Às vezes é preciso acontecer isso entre nós, ouvir também o outro, porque nós somos como esse barro nas mãos do oleiro, mas nós precisamos ter conosco os antigos. Não existe ex-liderança só porque entregou a coordenação. Liderança é liderança. E eu digo a vocês, eu amo estar com os jovens. Fizemos lá um congresso muito grande para os jovens, mas eu não largo a experiência dos antigos, porque no final das contas eles estão lá para nos dar suporte, para ajudar o nosso grupo de oração. Não largue, seja aquele que recolhe, que junta, dê uma estratégia, algum evento, reúna todo mundo, deixe todo mundo a par. A tua liderança precisa saber o que está acontecendo naquele evento, porque se você não está, alguém vai saber dizer o que precisa ser feito. Eu já fui em encontro de chegar lá, fulano, isso, não sei não, só quem sabe é um conselho. Não sei não, nós estamos só trabalhando aqui, como se fossem contratados. A voz do pastor precisa chegar às ovelhas, e o alinhamento se dá aí. Vai fazer um encontro, junta a liderança, reza o conselho, aí como vocês chamam, pega as estratégias, repassa para o povo, para que todo mundo saiba e sinta-se pertença daquele grupo de oração. O sentido de pertença. Aí centraliza, foi o que aconteceu, gente. Em uma cidade, era só o conselho, não distribuía para ninguém, e ficava brigando que o povo não ia trabalhar se não delegava a função. O conselho terminou cansado, todo mundo pediu as contas, foi embora. Delega em função, tem 4 pessoas, distribua. A gente às vezes quer cometer até mesmo extremismo. Fulano não pode trabalhar. Pode sim, lá tem gente que está entrando agora, vai começar o seminário depois do renovar, mas eles já ficam na acolhida. Já tem gente com o coração transbordando. Outro foi o nosso grupo de oração. A irmã falou assim: olha, eu estou transbordando em felicidade. E eu, por quê? Ela disse: porque eu estou me sentindo útil. Em fazer o quê? Porque vocês me deram a missão de organizar as cadeiras e ficar acolhendo na porta. Não pode ir para ministério, mas pode estar perto. Precisa sentir o cheiro do pastor. As ovelhas que estão chegando precisam sentir o cheiro do pastor. As que já estão feridas, encontro de cura em grupo de oração, para se perdoar, para se amar. Porque se não há amor, não tem como ter frutos.
E a nossa vivência carismática é como se estivesse sendo ofuscada. Eu não estou generalizando. Eu só estou dizendo, irmãos, voltemos à essência carismática, à raiz, à identidade. Porque a coisa mais dolorosa que tem é quando você vê servo fazendo um serviço simplesmente por fazer. Se não é por amor, não vai dar fruto, não vai crescer o grupo. E às vezes a gente cobra só do coordenador. Membros do conselho é como se fosse cada um elo de uma corrente, e ali eles estão juntos e vai ter que transbordar no ministério. Vai ter que esse amor transbordar lá. E então, vamos ler agora, todo mundo abriu? Abriram aí? 18. Palavra do Senhor a Jeremias: vem, desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir minha palavra. Desci à casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. Atenção ao verso 4. O objeto que fazia de barro se estragou na mão do oleiro. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor: será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez esse oleiro? Oráculo do Senhor. Pois como barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, casa de Israel. Como barro na mão do oleiro, assim está a diocese de Limoeiro do Norte, né? Nas mãos do Senhor. Agora vocês prestaram atenção, porque eu fiquei martelando essa situação e orava e rezava, pedindo a Deus que me desse um norte, porque eu mergulhei profundamente aqui e não entendia, e eu pude compreender. Veja bem, o objeto se quebrou nas mãos do oleiro. Por que esse objeto? Na sua palavra tem o nome do objeto? Tem? O que é que tem aí? O vaso. Todas as vezes que eu falar oleiro, eu vou estar falando de Deus. Barro ou vaso, eu vou estar falando de vocês. Olaria, grupo de oração, ok? Combinado? Pegaram aí, né? Então, o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Como pode, meu irmão? O oleiro, ele é Deus. E Deus não erra. Deus não erra. E então a Bíblia diz que o vaso, o objeto, se quebrou nas mãos do oleiro. Aqui diz se estragou. Em outras traduções, se desmanchou. Aí eu ficava me perguntando, como pode? O oleiro, para fazer um bom vaso, ele precisa de um bom barro. O grupo de oração é a olaria. O oleiro é Deus. E você é esse bom barro? Vamos trazer da reflexão para nós. Não lembre de outra pessoa, porque às vezes a gente escuta e diz: eita, fulana aqui, né? Um bom barro. E o barro, ele precisa... Quem conhece uma olaria aqui? Conhece, né? O barro, ele precisa ter liga para poder dar um bom objeto, um vaso. Ele precisa não ter sujeira. Não, se tiver uma pedrinha na hora que estiver fazendo o trabalho na roda, dá errado. E então Jesus começa, não tinha textura, e o objeto se quebrou nas mãos do oleiro. Se o vaso se quebra nas mãos do oleiro, o oleiro não erra, concorda? O problema é de quem? Estão com medo de se comprometer? O problema é do barro que tem sujeira, que tem impureza,
que precisa passar por essa limpeza, e essa limpeza acontece na olaria, antes do processo ser executado, porque Deus não erra, não erra. E aí a gente acaba culpando o outro irmão, culpando o coordenador, e não quer tirar a sujeira do barro que é você, e não está dando vaso. E cá para nós, é raro ter um vaso lindo, até porque a beleza dele não é ele, é o que vai ficar dentro dele. A beleza não é vocês são até bonitos, mas vocês não são. A beleza é o Espírito Santo que está dentro de cada um. Através de quê? Do batismo no Espírito Santo. E então ele se quebrou, irmãos. Quantas vezes você já se quebrou nas mãos do oleiro? Quantas vezes eu tenho me quebrado? Quantas vezes eu dei trabalho ao oleiro? Agora, para ele fazer a limpeza na tua vida, você precisa permitir, porque tem barro que passa anos e anos coordenando e não dá permissão para o oleiro fazer um bom trabalho na sua vida. E então fica do mesmo jeito. Tem gente que está com mais de 10 anos de caminhada do mesmo jeito. Não foi modelado, não dá liga, só dá trabalho o oleiro até tenta, mas se quebra e o oleiro continua tentando. E ele vai ficar tentando até você permitir passar por esse processo de limpeza. E então, o primeiro oleiro, ele construiu, ele criou a sua matéria, a sua obra-prima, lá no Gênesis, o homem. Só que na olaria, o oleiro precisa de água. Quando Deus criou o homem, ele não precisou de água, porque ele transportou a água viva que era ele, que estava nele, dentro do coração do próprio homem. Ou seja, nós precisamos levar e viver o batismo no Espírito Santo, não só no dia do grupo de oração, mas todos os dias. É como se tivesse ficado no automático. É seminário, batismo. No grupo não tem. E detalhe, amanhã eu vou falar sobre a importância do conselho experimentar a cada reunião a vivência do batismo no Espírito Santo. E o que é que acontece? O oleiro, ele começa escolhendo o barro. Ele escolhe. Aí você diz, ele escolhe o barro, mas nem sempre ele consegue encontrar um barro bom. Mas mesmo assim ele escolhe. Cá estamos nós. Ele não conseguiu um bom, totalmente bom, mas ele escolhe. Por quê? Porque ele não rejeita. Porque ele escolhe fazendo o que ele fez com Saulo. Ele escolheu, enquanto Ananias olhava e via um perigoso, um assassino, um perseguidor, Jesus já olhava o que ele seria na frente. Já olhava que estava na frente. Nós estamos olhando e vendo agora, mas Jesus já olha e vê o que está na frente. Agora, Saulo só teve essa mudança, essa transformação na vida dele, porque ele permitiu passar pelo processo, ser molhado, ser transformado. Se não há permissão, livre acesso, vai ficar do mesmo jeito ou pior. Ou pior. E então nós precisamos entender algo. O Senhor não rejeita. E na nossa cidade tinha pessoas melhores, mas o Senhor quis contar com você por amor. Porque Ele sabe o que precisa ser mudado. E a obra, meu irmão, amolece coração de gente. Uma das coisas que eu tinha mais dificuldade no mundo era de pedir perdão, porque tem gente que trabalha e gente que dá trabalho. Tem aquela liderança que faz raiva lá, que saíram, que se afasta e volta, e quer mandar na gente, chega com toda a autoridade. E foi aí onde eu comecei a sofrer, porque eu tive que botar no banco. Vai para o banco de reserva. Porque eu sou liderança a mais. Você pode ser Abraão, mas vai para o banco de reserva, irmão.
pode ser Matusalém, o mais velho daqui, porque atrapalhando a obra. Chega como fiscal, eu fico doente quando eu chego no encontro e vejo o líder fiscalizando, bate num, fofoca de uma coisa, bate, só vê defeito. Onde ele é o pior vaso que tem. Que o oleiro peleja, mas não dá vaso, só quebra. E eu tinha ovelha assim, não ia para o encontro e queria que tudo entregou e queria que a gente fizesse tudo do jeito que ele, como se fosse o padroeiro mesmo. E aí é onde a gente tem que agir com amor, com caridade, sabendo que vai vir perseguições para vocês. Vai ter perseguição, mas é preciso continuar. Aí é o processo de limpeza, meu irmão. Foi onde eu aprendi a perdoar. Teve gente que passou o tempo da minha coordenação toda intrigado, baixarice, não pode acontecer em grupo de oração. Você falar e o irmão não falar. Porque não gostou do seu jeito, não aceitou o conselho que escolheu e quer que seja do... Não é assim não. Entendeu? O meu coordenador, se meu coordenador, ele não é aquele que eu queria, isso não significa dizer e não me dá motivos para mim não ser servo no grupo de oração e não amar. Porque não é a minha vontade que tem que se cumprir no grupo de oração, é a vontade de Deus. E às vezes essas mesmas pessoas saem propagando coisas ruins da liderança. Irmãos, nunca fale da sua liderança. Se sua liderança não é a que você queria, mas é a que você merece. É a que você merece, portanto reze. Mas não era a que eu queria, mas é a que você merece. É a que você precisa para ser santo. E quanto mais eu rezo por minha liderança, mais eu me santifico e ajudo eles a liderar. Porque tem cada coisa que aí engole, porque tem que engolir. Mas vamos para frente, né? E então, o Senhor, quando Ele escolhe, Ele conhece detalhes. Detalhes. E mesmo assim, Ele chama e Ele elege, Ele consagra, Ele dá uma graça, uma unção, colocando você no estado de graça por esse tempo. E entenda uma coisa, a responsabilidade é grande. Jesus te confiou uma porção das ovelhas dele. Ele tirou do redil e colocou em suas mãos. Portanto, cuide, que vai ter prestação de contas no final. Não é brincadeira. Não é brincar de ser carismático. Nós precisamos voltar a levar as coisas a sério. Liderança que pega uma coordenação só por pecar e fica enchendo saco e não faz o que tem que fazer. É preciso o coordenador estar em cima. Coordenador que não leva a moção, não faz chegar no seu grupo de oração, é atraso. Atrasa a obra. E a obra não cresce. Teve um tempo que eu cheguei numa cidade que até as moções que vinham do Nacional, eles queriam rezar de novo, porque não se enquadrava no esquema deles. Quem já se viu rezar por moção que já foi rezada? Moção que foi rezada tem que ser vivenciada. Querendo ou não, a gente precisa. Imagina, sai um tema nacional, chega na minha cidade, eu digo, não concordo, vamos rezar para escolher um tema nosso aqui. Não existe isso. Quando eu digo que a obediência nos leva ao sacrifício e o sacrifício nos leva à santidade. Porque não é bom obedecer coisas que a gente não concorda, normas, moções, mas eu preciso fazer isso. Quando eu entender que a coordenação que Deus me deu não é porque eu sou legal ou a melhor, é porque Ele viu muitos defeitos e essa coordenação precisa me conduzir à santidade, eu vou compreender que não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre mim. Pegar uma coordenação também para agir como ditador. E o amor
é desse jeito e acabou. Não, às vezes não é. Nós rezamos, mas nós somos humanos. Quando eu coordenava, eu tinha projetado tudo, porque lá é assim, vai ter o renovar. E o renovar, graças a Deus, o meu grupo de oração é assim, todo mundo se une, né? Poucas pessoas agora está vindo mais, mas há uma unidade. Quando nós preparamos o renovar todo, quando foi na espiritualidade, porque tem as espiritualidades, o mês todinho, toda terça-feira orando por aquele encontro. E então, quando foi no primeiro dia, apresentamos, e uma irmã que é liderança antiga, a gente tinha rezado tanto, estava tão linda a programação toda já digitada, tinha até uns detalhes, ficou bem bonita. Ela disse: irmã, vocês observaram isso aqui? Isso não vai dar certo. Sabe por quê? Aí ela explicou tal, não tá legal. Lembra do ano passado, quando o meu conselho chegaram perto, eu disse: fulano, isso aqui realmente, ela trouxe uma luz. Às vezes a gente precisa ser humilde, gente, e rasgar algumas coisas. E não é que ela estava certa. Quando nós mudamos um detalhe na programação, ouvindo, né? E o conselho concordou. O conselho disse: é verdade, isso aqui não está legal. Mudamos e graças a Deus deu certo. Tem coisas que a gente não vai mudar, mas depois, se Deus concordar e pedir, a gente muda, porque é assim que Deus trabalha. E outra coisa, irmão, um detalhe: quando o barro chega na olaria, ele é molhado, ele diminui. Ele vai para o fogo, diminui mais ainda. Ele é preparado, por que que ele vai para o fogo? Para ganhar o esmalte e tal, e ali o processo de barro na olaria é só diminuir, fica molhado para ganhar a liga, diminui, retira, bota no sol, diminui, vai para o fogo, diminui. O que é que eu estou querendo dizer? O processo de líder no grupo de oração é só diminuir, porque se não diminuir, Cristo não vai aparecer. É Cristo quem tem que aparecer. Eu estou falando de humildade, que nós precisamos ter. Eu sou a primeira, eu que estou falando aqui, esta que vos fala. Eu reconheço que eu preciso ser mais humilde. Declaro aqui para vocês: se nós buscarmos e pedir mais o Senhor, o nosso grupo, ele vai crescer. E quando cresce, acontece batismo no Espírito Santo. Esses dias eu me peguei pensando nisso, e isso revigorou as minhas forças. Quando aquele grupo lá, as tuas ovelhas é batizadas no Espírito, toda a tua cidade ganha. Por quê? Aquela ovelha convertida, ela vai para casa, ela vai ser diferente, ela vai evangelizar lá. No trabalho já vai ser diferente.